Boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma quinta-feira para fazer a live. Espero que todos possam absorver com mais um pouco de conhecimento, né? Para que a gente possa cada vez mais expandir nossa consciência e viver mais em paz, mais tranquilo, mais centrado e equilibrado. Quem puder, estiver assistindo, dá os likes lá para ajudar a gente, né? Compartilha a página. Compartilha a página para que a gente possa cada vez levar esses ensinamentos, né, para o maior número de pessoas. Certo. Boa noite a todos. Pessoal de casa, espero que estejam todos bem aí. Agradecer a participação de vocês, agradecer os compartilhamentos também. Nós estávamos aqui antes conversando sobre um tema importante, a gente pode resumir em uma palavra, mas ele é difícil de a gente poder explicar, né? Que é o perdão, né? Então conversamos aqui com o pessoal que está aqui em forma presencial. Inclusive você, se quiser participar das reuniões de quinta-feira, a casa ela está aberta, tá? A partir das 7h30. O que é perdão para você, Priscila? Eu entendo que perdão não é necessariamente quando você esquece algum fato que você atribui uma qualidade negativa, mas sim quando ele para de doer dentro da gente. Então seria um sentimento, né? Isso. Como nós estávamos conversando aqui, o perdão ele é um sentimento, né? É mais do que uma ação, né? Em que a gente começa a se libertar e deixar de lado, né, a velha energia, as mágoas, raiva, ressentimento e tantas outras coisas que a gente acaba carregando durante a vida, né? Que parecem correntes nas nossas pernas, né? Conforme a gente vai trazendo, a gente vai arrastando junto esse peso, né? E uma das formas da gente se libertar, e se a gente quer ter uma saúde, né, tanto mental, espiritual, emocional, né, nós precisamos sim praticar o perdão. Inclusive você de casa, se tiver alguma dúvida ou quiser comentar também, nós temos a Simone que vai estar lendo aqui para nós e a gente vai explicando no decorrer do tempo. Como que é para você perdoar? Para mim, né, o meu processo pessoal, eu acho que o primeiro passo para a gente perdoar é a gente parar de julgar, né? Parar de julgar nós mesmos e aos outros. Entender que cada um está tomando as atitudes e agindo de acordo com o que ela entende, de acordo com o momento evolutivo dela, de acordo com todas as situações que ela passou durante a vida, e a gente entender o outro e parar de julgar e parar de tudo definir que é certo, errado, bom e mal, né? E começar a aceitar o momento do outro e o nosso próprio momento. Naquele momento eu tinha discernimento para agir daquela forma e que isso não traga um peso, uma autoculpa, né? Que é uma coisa que sufoca a gente. Certo. No caso, o julgamento, né? Quando a gente começa a pensar no perdão, as formas de se fazer isso, a gente cai bastante no ego. Então o ego nosso, ele sempre quer corrigir, né? Ele sempre quer achar a verdade, a razão das coisas, né? Ter a razão das coisas. E às vezes acontece algo na vida da gente, ou alguma pessoa faz, sei lá, faz alguma coisa pra gente que a gente não gosta, ou às vezes a gente sente raiva no momento e tal. E o ego ele vem e, não, eu tô certo. A pessoa que fez isso pra mim. Nós vemos exemplos aí de pessoas, não, se quiser a pessoa vem falar comigo, eu tô certo, né? Então, quando a gente começa a falar de perdão, mais do que perdoar o outro, né, a gente precisa perdoar nós mesmos. Então, dentro de nós, existem traumas, existem certos, como possamos dizer assim... Crenças, né? Crenças, traumas, outras passagens nós tivemos também, e que isso a gente vem carregando, não só na nossa encarnação aqui na Terra, como também as outras encarnações, né? E que isso dificulta pra gente. Então, a gente entender isso, saber que nós precisamos nos libertar disso, o caminho vai ficar mais leve. Nós falamos aqui sobre, umas semanas atrás, inclusive na live, sobre a salvação. Que nós precisamos encontrar a nossa salvação. Nós precisamos ir em busca, caminho da salvação. E nós não vamos conseguir chegar
na nossa salvação se a gente não perdoar. Então, se a gente continuar com os mesmos hábitos, com os mesmos sentimentos de raiva e outros sentimentos negativos, a gente não vai conseguir chegar na nossa salvação, a gente vai conseguir encontrar o caminho. Vai ficar mais difícil, mais pesado a nossa jornada, né? Inclusive, quando a gente fala de perdão, o perdão ele nos leva ao nosso autoconhecimento. Então, quando a gente olha para dentro e começa a mexer em certas feridas, né, a gente começa a se conhecer, saber como a gente é, saber a capacidade que nós temos de resolver as coisas e o que a gente tem para aprender também. Então, hoje foi um tema que pegou um pouco, a gente meio desprevenido aqui, mas é importante nós sempre estarmos falando sobre isso. Perdão, salvação, né? E outros temas que nós vamos trazer aí mais para frente. Mas você de casa, se tiver dúvida, também pode perguntar. Mas é complicado. O negócio é que quando a gente começa a falar da gente, começa a mexer em algumas coisas, a gente sempre cai naquelas velhas perguntas, né? Como que é para você, assim? Você já teve algum momento assim que... Não precisa falar o momento, mas falar assim que foi difícil, que você passou tempo assim até você conseguir exercitar e conseguir ter a vitória, né? Sim, Perdão. inclusive eu tô praticando esse processo atualmente, né? Parar de me culpar. Isso é uma coisa que eu tô trabalhando, eu tô exatamente nesse processo. Entendendo que naquele momento aquilo era o melhor que eu podia fazer, né? Com as minhas crenças, com as minhas vivências, com a minha evolução espiritual naquele momento, né? Antes de começar a live, até o Gerson citou, né? Que a gente tem mania de olhar para trás e falar, não, se eu pudesse voltar no tempo, né? Eu faria diferente. Não faria, porque naquele momento você não é a pessoa que você é hoje. Hoje você aprendeu outras coisas, você evoluiu de outras formas e você consegue enxergar a situação com outros olhos, que naquele momento, naquele espaço-tempo anterior, você não conseguia. E aí você achava que aquela opção que você tinha, aquela decisão que você tomou, era a mais acertada no momento, de acordo com todo o cenário que envolvia, tanto o cenário externo quanto o cenário interno, né? Então, parar de, para mim, pelo menos, né, o meu processo, entender isso, e não é hoje nós estamos conversando, olha, a partir de amanhã eu já entendi, não. Isso é um processo que a gente começa a pensar, a gente começa a se analisar e mudar o sentimento. Eu acho que a principal forma de você verificar se você está evoluindo e se você está perdoando é o que a gente sente, né? Porque pensar, o racional, a gente domina. Olha, eu não quero mais pensar nisso, mas as emoções a gente não domina, né? Às vezes acontecem certas situações e você sente uma emoção e às vezes a gente nem entende, né? A gente fala, por que eu tô sentindo isso? Porque, na verdade, por trás das emoções tem um monte de crenças e acontecimentos que às vezes estão lá no nosso subconsciente, que a gente nem acessa, né? Mas ela se manifesta através da emoção. E através do autoconhecimento que o Gerson estava falando, a gente consegue analisar tudo e começar a ressignificar de forma devagar, gradativa, quando a gente consegue passar do racional para o sentir. Então eu entendo que eu não devo guardar mágoa das pessoas, mas a gente sente, a gente guarda, né? Quando a gente começar a sentir que aquilo não dói mais, que aquilo não tá mais pegando, sabe? Aí é que o processo eu entendo que está acontecendo. Você está se perdoando, perdoando o outro e evoluindo. E é algo assim que a gente começa a parar para pensar, né? Se a gente tem o perdão, nós temos sentimentos negativos, certo? E quando a gente pratica, a gente consegue perdoar, a gente inverte essa jogada, né? Então a gente começa a sentir sentimentos positivos, amor e tal. Aí você fala assim, nossa, mas eu vou sentir amor, né, por uma pessoa que fez mal para mim? Sim. Porque quando você
exercita o perdão e começa a agir dentro da nova energia, dentro das condutas aí de nova energia, automaticamente você começa a ter uma conexão com Deus maravilhosa, e aí você começa a amar. Você já ama algumas coisas, mas aí você começa a amar incondicionalmente tudo e todos, né? E se a gente for parar para se fala no racional, né? Mas a gente pode eliminar um sentimento ruim nosso, mas não era para gerar uma coisa boa assim, era para ficar neutro, não. Ele vai gerar sim amor. Então, o que pega, eu acho que até o pessoal sabe disso, acho que todo mundo sabe, mas às vezes não admite, né? Que quando você tem o ego, você não quer abrir mão da razão para amar. Da razão que você acha que você tem, acha né? que tem para amar, entende? Então a pessoa, às vezes é assim, a pessoa ama já, mas está com raiva e não perdoa porque não quer abrir mão da razão. Não sei o que estou falando, alguém está falando aí. Então, isso também atrapalha bastante, né? Se alguém estiver sentindo isso aí, acho que deve ser para você, né? Mas pense um pouco, se a gente conseguir se libertar de todas essas mágoas que a gente sente, que a gente passou, por toda a nossa história, porque na minha infância aconteceu isso, porque eu passei por tantas dificuldades. Às vezes as pessoas não perdoam Deus pelas dificuldades que passou. E hoje a pessoa é bem sucedida e fala assim, não, mas na minha infância aconteceu isso comigo, eu não perdoo. E não sabe que a evolução veio das dificuldades. Então, a partir do momento que a gente começar a se libertar disso e fazer disso o nosso principal, a nossa principal ação e caminho, né? Acho que a gente consegue ter uma vida muito melhor, mais saudável, mais alegre, mais feliz. Da leveza, né? Da leveza, Quando paz. você começa a participar do processo, você começa a ver que tudo vai ficando mais leve e as coisas, as pequenas coisas que te que te causam mágoa, tristeza, elas vão ficando menores, né? Exatamente. Então, se vocês quiserem, nesse momento, fechar os olhos, quem quiser, na casa também, pensar nessa dificuldade, pensar nessa pessoa às vezes, ou em você mesmo, algo que você não consegue se perdoar, né? Deus está dando uma oportunidade para vocês de resolver isso agora, se for o caso. Então você que precisa, tem assim essa angústia, gostaria de resolver, porque isso também é uma decisão da gente, né? Nós temos que tomar a rédea também e se propor a fazer, né? Não é Deus que vai pegar um a um na força e vai tirar de lá e não, vou deixar tudo bonitinho aqui para você. A gente tem essa ilusão às vezes. Então, né? Assim, é um trabalho nosso. Só que com ajuda explícita é mais fácil. Então, você que está em casa, vocês aqui também quiserem pensar um pouco, pedir para Deus abençoar, Deus iluminar esse trauma, essa angústia, essa raiva e se permitir perdoar nesse momento. Eles estão dando uma oportunidade para a gente. Eu tinha mais uma coisa para falar, mas fugiu. Então continua aí um pouquinho que eu já volto a ideia. Quando a gente vive, né, a gente fica muito apegado ao ego. Eu acho que é o que é certo ou errado, o que é bom ou o que é mal, né? A gente tem que largar um pouco da polaridade e aceitar os fatos da vida, né? Às vezes as coisas difíceis acontecem porque a gente tem uma evolução, né, para conseguir galgar em cima disso. A gente tem como a gente pode se tornar pessoas melhores, né? Então, às vezes, as dificuldades na vida, a gente não tem que olhar só pelo lado ruim. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida tem um lado positivo, né? E a gente tem que buscar, dentro de cada situação difícil, qual é o lado positivo que ela traz pra gente. E nisso, a gente não fica com mágoa das pessoas, aprende uma lição, evolui e fica tudo mais leve. É isso que eu sinto, assim, depois que eu comecei nesse processo, eu comecei a enxergar dessa forma. E a vida começou a parecer mais leve para mim,
sabe? Não julgar, não pôr polaridade, se é bom ou se é mal. Aceita, vamos ver, vamos focar no lado positivo disso, né? Aprender o que eu posso aprender com isso e melhorar como pessoa, tanto para mim quanto para os outros, né? Eu acho que isso é a parte mais importante da nossa convivência, a nossa vivência em sociedade. Perfeito. E sabermos também que o perdão é uma forma de dar oportunidade, né, para nós, como uma oportunidade para o outro. Então, quando a gente não perdoa, a gente não dá oportunidade para o outro de melhorar, né? Mas o outro não tem nada a ver, às vezes o outro nem está ligando, eu não falo disso. A questão é energética agora, né? Quando você gera a maldade, né, a maldade e você pensa no outro, e nesse momento você gera raiva, você está jogando no outro, né? Só que isso faz mal para você também. Uma vez o Milani, acho que ele fala isso aí direto, se ele não fala direto, ele falou algumas vezes aqui. Que é a mesma coisa que você tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra, né? Então assim, você tá com aquela raiva da pessoa e você... aquela pessoa... Você que achando que a pessoa vai ser prejudicada e você não. Uhum. Mas às vezes a pessoa nem acontece nada com ela. E a gente fica prejudicado. Entendeu? Então assim, mas mais que isso, a gente não dá a oportunidade do outro melhorar. Que é o mais importante. Porque se nós somos filhos de Deus, né? Todos nós somos filhos de Deus. Então nós temos todos como irmãos, nem mais nem menos, todos iguais. Nós temos que praticar a fraternidade para o outro. Então enquanto se a gente também não perdoa, a gente não dá a oportunidade do outro melhorar. E a gente vai ficando amarrado também com Sim. o outro, né? Sim. Não é só o amor que vai criando esses laços, né? O ódio a também. raiva, o ódio também vai criando esses laços e vai prejudicando tanto a nossa vida quanto a vida do outro, né? Sim. Então esse perdoar, por que a gente fica mais leve? Porque você se liberta, né? Essas amarras, elas deixam de existir a partir do momento que a gente perdoa, né? E até você estava comentando sobre a gente amar, né? Tem um vídeo que fala sobre isso, que é onde o Zayder fala exatamente isso, que a gente tem que aprender a amar, né? A partir do momento que a gente exercitar e aprender a amar, a gente não vai mais ter que ficar pensando no perdão, né? Porque, Não precisa perdoar mais, né? Porque como ele disse, Jesus perdoa. Não, Jesus não perdoou porque ele ama. Ele ama num ponto que o perdão não precisa existir, né? Porque o perdão é o processo, né? Em você transformar algo, um sentimento ruim, em algo bom. É um processo que você vai passar e você vai ter uma prática ali que você vai gerar o amor, né? Assim, que nem eu falei no começo, né? Mas se você já ama direto, então você não precisa perdoar mais. Você não guarda mágoa para perdoar. Você nunca guarda mágoa quando você Nossa, ama. mas não sei quem fez isso pra você. Tudo bem. É o momento dele. Mas falou mal de você. Não é problema. Então isso, e quando você age dessa forma, você tem a convicção de a pessoa é desse jeito. Deixa ela lá do jeito dela. Não vai me abalar, mas deixa ela lá. Mas também não quero mal pra ela. Deixa lá. Fazer do jeito. É o momento dela. Uma hora, Deus quiser, uma hora ela vai melhorar também. E aí isso é o amor. Isso é ser fraterno com o outro. Então se a gente trabalha esses sentimentos de amor, a gente não precisa perdoar ninguém mais. A gente já passou desse limite aí. A gente não precisa perdoar mais. Né? Que é o que o Zayder explica. Certo? Temos dúvidas aí no canal? Não? Não, só a Sheila que colocou que é um processo demorado. Sim. Ou não. É porque o ego segura. Aí o problema é o ego. Né? Eu acho que o tamanho do tempo é o tanto do seu ego. Exato. É que o ego nosso quer falar assim, não, mas eu tô certo. Se eu tô certo, eu não preciso perdoar. O outro que tem que vir me pedir desculpa. Não é? E aí esse tempo é o tempo que você se liberta do ego, né? E ele libertar do ego aí é demorado mesmo. Não, mas a gente tem que ter essa convicção que é simples. É simples. Só que
que atrapalha é o ego. A gente precisa ali sair um pouquinho do ego, querer ter razão em tudo, que a gente não tem razão de nada. É que a gente vive no automático de querer ter razão em tudo. E aí você tem que começar a mudar a forma que você enxerga a vida, né? E isso é um processo, né? Que não é do dia pra noite. E aí uma coisa, eu acho que a gente às vezes se vitimiza demais, né? Muito. E aí a gente se vitimiza, aí logo coitadinho de mim, né? E se é coitadinho de mim, foi você que foi lá comigo. Ou Sim. seja, eu não te perdoo, não é? Como que é? Imagina, não faço pau pra ninguém. Sou um anjo. Fizeram isso É a pra mim. questão da autorresponsabilidade que a gente já falou, né? A gente sempre quer ser o inocente, né? E todo mundo é assim. Nossa. Como que vai falar um negócio dele? Às vezes eu tô assim, distraída e eu tô lá me vitimizando. Não é assim. Passou. Calma, vamos respirar. A gente tem esse já no automático, né? De querer impor pro outro e se vitimizar e querer, porque eu fui injustiçada. Quando na verdade é tudo questão de escolha e autorresponsabilidade de cada um, né? Mas você percebe que essa questão do automático, né? É porque a gente não tem consciência do que a gente está fazendo, a gente não está presente. Sim. Né? Eu acho que quando a gente está presente, a gente elimina tanta coisa. O problema é que a gente está em tanto lugar, menos aqui. A gente quer, como o doutor falou, né? A gente quer estar no passado, a gente quer estar no futuro, a gente quer, mas no presente a gente às vezes não quer estar. E quer controlar o passado e o futuro, né? Quer que seja do jeito que a gente quer. Sim. Que quando não aconteceu do jeito que se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria tudo isso aí. Mas como assim, né? Então, saber que eu falei aqui um pouco antes, o perdão é que nem um passarinho na gaiola, né? Não sei se eu falei no vídeo, acho que falei antes. Não falou antes. Então você imagina o passarinho, quando você abre aquela portinha da gaiola, o passarinho vai embora, é libertador, gente. Você imagina as grades de uma prisão, com todos aqueles sentimentos horríveis que a gente ainda sente de vez em quando. E a gente tem que eliminar isso. Sim. E quando você abre, você fala, estou livre, não preciso mais disso, não tem mais isso ao meu redor. Isso não me rodeia mais, né? É libertador. Imagine passar um dia com paz, né? Em paz, falar que, nossa, eu não fiz nada mal para ninguém, né? Pelo menos tentei. Se fiz, não sei, mas dentro do que eu tô ali tentando, ali não tô bem, é libertador, né? Alguma pergunta? Já nós vamos encerrando aqui a nossa transmissão de hoje. Tem pergunta? Não tem perguntas? Uma pergunta? A gente gostaria de falar alguma coisa. A gente repete a pergunta aqui, não vai sair no vídeo, não. Ninguém vai. Se alguém quiser falar ao contrário também, fique à vontade. Graças a Deus a gente. Eu não consigo enxergar assim, né? Porque graças a Deus a gente aqui no nosso espaço a gente tem, né, o entendimento de compreender as diversas opiniões aí, tá? Então, se alguém discorda, pode falar normal, né? A gente vai também conversando. Tudo bem? Então, uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos. A gente continua aqui com os trabalhos da quinta-feira. Boa noite.